Irmãos, mais uma palavra. Hoje pela manhã o Senhor falou no meu coração essa mensagem maravilhosa, riquíssima, né? E era algo assim, algo muito forte que o Senhor quer ministrar no nosso coração. O Senhor falava comigo sobre a frieza espiritual. Muitos estão frios na fé, desanimados espiritualmente. E o Senhor trouxe o tema do meu coração, essa mensagem, o que nos conduz à frieza espiritual. O que pode nos conduzir a uma frieza espiritual? Às vezes a gente pensa assim, por que eu estou assim, né? Tão desanimado. Às vezes frio espiritualmente, isso acontece com todo mundo, né? De certa forma a gente às vezes se sente desanimado na fé. E frios, né? Nossa, eu não estou mais sentindo a presença de Deus. O que tem acontecido comigo, né? E o Senhor começou a falar comigo sobre alguns pontos, né? Sobre 7 coisas que realmente acontecem na nossa vida cristã, que afasta a presença do Espírito Santo e nos torna frio espiritualmente, né? E a primeira coisa que o Senhor quer falar conosco está aqui em Cântares de Salomão, ou Cântico dos Cânticos, capítulo 2, verso 15, aonde a palavra do Senhor diz assim: apanhai-me as raposas, as rapozinhas, que fazem mal às vinhas, porque as vinhas estão em flor. Irmãos, as rapozinhas, elas devastam uma vinha inteira. Por mais que as vinhas estão em flores, né, estão na época de florescer, mas as rapozinhas, elas destroem aquele vinhedo, né? E o que representa as rapozinhas na nossa vida cristã, na verdade, são as pequenas coisas que afastam a presença de Deus, são os pecadinhos, né? Aquelas coisas que a gente não acha, mas isso aqui todo mundo faz, como dizer mentiras, como às vezes falar mal do próximo, como julgar, como acusar, né? Como dar um falso testemunho, às vezes tirar como que eu falo, uma conclusão errada, né? Julgar erradamente, ou às vezes falar algo para a pessoa que entristece aquela pessoa, e você sabe que vai entristecer, mas você fala porque a nossa natureza ela é muito pecaminosa, ela é muito mal. A gente não tem medo de ferir as pessoas. Quem já reparou isso? A gente às vezes fala, né? Por mais que você sabe que vai entristecer a pessoa, você está falando. Certo que quando você fala algo que está alinhado com a palavra, ou que a pessoa precisa ouvir para que haja um despertar, é diferente. Você fala no intuito de ajudar. Mas tem pessoas que falam maliciosamente, fala realmente para ferir, né? Então, muitas vezes com as palavras, nós ferimos as pessoas, fazemos julgamentos errados, mentimos, né? Então, são pequenas coisinhas que também afastam a presença de Deus de nossas vidas, né? Então, essas são as raposinhas que destroem o vinhedo, são os pecadinhos, né? Aquilo que a gente acha, mas isso aqui todo mundo faz, não tem nada a ver. Mas muitos estão caindo nesses laços, né? Que o diabo está conduzindo à frieza espiritual e, consequentemente, após a frieza espiritual, vai te conduzir a uma queda, a um desviar da presença de Deus. Então, temos que ter muita vigilância com aquilo que realmente não agrada a Deus, porque por mais que sejam pecadinhos, não deixam de ser pecados, né? E pecados não agradam a Deus. O pecado, na verdade, ele nos afasta da presença do Senhor. Aqui em Gênesis 4, verso 7, diz assim, aonde o Senhor Deus falou para Caim: se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. A nós cumpre, irmãos, dominar o desejo do nosso coração, que às vezes o nosso desejo é um desejo pecaminoso, é um desejo de julgar, é um desejo de falar mal, é um desejo, a gente acaba não vigiando, mas a Bíblia fala que nós temos que dominar, nós temos que ter domínio próprio. Domínio próprio, ele é um fruto do Espírito Santo. Domínio próprio na língua, né? A Bíblia fala que aquele que domina a sua língua, a sua boca, é um varão perfeito, né? Então, a gente tem que estar dominando esses pecados, né? Na hora de mentir, não mente, vigia, não mente, fala a verdade. É muito mais fácil falar a verdade do que omitir ou mentir, né?
a gente pensa, mas todo mundo mente, né? Quero ver aquele que não mente. Mas mente, irmãos. Mas é algo que nós possamos vigiar, porque não tem necessidade de nós viver debaixo do jugo da mentira. Quem é o pai da mentira? É o diabo. Então, aquele que mente também se torna filho dele. Então, essas coisas, as raposinhas, vêm destruindo uma vinha inteira. E as raposinhas, esses pecadinhos também, têm conduzido muitos, né, a uma frieza espiritual. Você percebe que às vezes a gente acaba pecando por coisas tão pequenas, mas o Espírito Santo de Deus, ele entristece conosco, a gente começa a sentir aquela angústia, aquela tristeza, né? A presença do Espírito Santo não está mais perto, porque o pecado, ele nos afasta da presença de Deus, né? Quando nós pecamos, o Espírito Santo, ele se afasta, a gente sente ele tão longe da gente, às vezes, por causa de pequenas coisas, pequenas atitudes que a gente faz, fala, ou às vezes no falar, no pensar, no julgar, né? Nós afastamos a presença do Espírito Santo, né? Então isso também conduz a uma frieza espiritual. O segundo ponto que o Senhor falou comigo, sobre o que nos conduz a uma frieza espiritual, também é o sono e a preguiça, o desânimo espiritual. Em Provérbios 6, versículo 9 ao 11, diz assim: Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para encruzar os braços em repouso. Assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão e a tua necessidade como um homem armado. Essa mensagem não está só falando, irmãos, de uma pessoa que não trabalha, que é preguiçosa, não trabalha, mas aqui também está trazendo para o lado espiritual. Até quando ficarás deitado? Até quando você vai dormir mais um pouco, ou tosquenejar mais um pouco? Às vezes o Espírito Santo nos incomoda na madrugada, nos desperta para orar. Ah não, Deus, vou dormir mais um pouco. Ah não, não vou levantar para orar hoje não, vou levantar amanhã. Ah não, estou com muito sono. E a gente se entrega ao sono, irmãos. E a preguiça, o sono, né? Ela traz aquele desânimo, né? 3 dias que você não ora, no terceiro já não quer orar mais. Você foi conduzido a um desânimo espiritual, né? Grande, que você não consegue vencer nem romper essa barreira. Você acaba se entregando ao sono, à preguiça. E a Bíblia fala que assim sobrevirá a tua pobreza, a pobreza espiritual, a frieza espiritual, né? Porque nós acabamos sendo como esse preguiçoso. Somos preguiçosos, irmãos. Preguiçosos na oração. Estamos dormindo sono profundo. Lembra quando Jesus ele estava lá no Getsêmani e os discípulos que estavam ali para vigiar e orar com ele dormiram? Ele fala aqui em Lucas 22, versos 45 a 46. E levantando-se da oração foi ter com seus discípulos e achou-os dormindo de tristeza. E disse-lhes: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai para que não entreis em tentação. Então aqui, irmãos, muitas vezes nós dormimos, estamos dormindo espiritualmente, estamos entregues ao sono e à preguiça espiritual, ao desânimo espiritual. Não conseguimos mais buscar a presença de Deus. E isso também nos conduz a uma frieza espiritual, né? Em Isaías 55, verso 6, diz: Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. É tempo de buscar o Senhor. O tempo é para orar e vigiar, não para dormir, né? Mas muitos estão dormindo de tristeza, estão dormindo espiritualmente. Filipenses 4:6 diz assim: Não estejais ansiosos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas e com ação de graças. Então, irmãos, vamos apresentar a Deus. O dia que você estiver ansioso, né, com o coração entristecido, né, estiver desanimado, ore ao Senhor, entregue a sua preocupação, a sua ansiedade a Deus, né? Sempre apresenta a Ele a sua oração pela manhã, pela tarde, pela noite, pela madrugada. Esteja em oração, apresentando a Deus a sua vida, né? Apresentando a Deus, fala: Senhor, tira toda a preguiça, repreende essa preguiça, esse sono espiritual, me desperta na oração, me desperta para buscar mais a sua presença, me desperta no jejum, me desperta, Deus. Peça ao Senhor despertamento, irmãos, né?
Porque se esse sono e essa preguiça pode te conduzir a uma frieza espiritual. Então nós temos que ser vigilantes, né? Temos que vigiar e orar para não cair em tentação, né? A terceira coisa, irmãos, que também nos conduz à frieza espiritual é a pouca fé e a dúvida. Aqui em Tiago 1,6 diz assim: peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Hebreus 11,6 diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e se torna galardoador dos que o buscam. Então, irmãos, nós quando formos orar, peça com fé, não duvida, né? Porque muitos oram sem fé, oram sem esperança de que Deus vai ouvir a oração, sem esperança de que Deus vai atender a sua oração. Ora duvidando, eu estou orando, mas eu acho que eu estou perdendo tempo. E orar não é perder tempo, orar é ganhar tempo, né? Porque coisas, né, que às vezes demoraria anos para ser resolvida, com meses, poucos meses de oração, Deus já faz, Deus resolve, Deus trabalha, né? E olha para trás o quanto Deus tem feito por mim, por você. Olha para trás o quanto Deus já tem te abençoado. Todas as vezes que você orou, fez um propósito, ofereceu uma campanha a Deus, o Senhor trouxe resposta. E às vezes nós, para abrir um propósito de jejum e oração, a gente tem desânimo de começar, porque já começa sem fé. E a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Não pense homem que pedirá algo a Deus sem fé e receberá. Não vai receber porque não tem fé. E a principal coisa, a Bíblia fala que o justo viverá pela fé. Então, nós precisamos acrescentar a fé e orar pela nossa fé. Senhor, acrescenta-nos a fé. Eu quero orar com mais fé. Eu quero ter fé que o Senhor vai mudar, né? Tira toda a falta de esperança, todo o desânimo e acrescenta esperança, acrescenta fé na minha caminhada, porque eu preciso ter fé. Fé para perdoar, né? Eu preciso ter fé para amar o próximo, eu preciso ter fé para perseverar, eu preciso de fé para renunciar a pecado, para temer ao Senhor, para me santificar, eu preciso de fé para buscar a sua presença, para orar, para ter uma vida de intimidade. Peça ao Senhor que acrescente a sua fé, né? E que essa mensagem ela venha te despertar. Sem fé é impossível agradar a Deus. Não peça duvidando, mas peça crendo, porque crendo recebereis. Aquilo que você pede, crendo recebereis, né? A palavra do Senhor assim ensina. A quarta coisa que também nos conduz a uma frieza espiritual, irmãos, é o amor ao mundo. Amor às coisas do mundo, às coisas terrenas, né? Aqui diz em 1 João capítulo 2, verso 15 ao 17. Não ameis o mundo, e nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aleluia. Irmãos, o amor ao mundo, ele também tem conduzido muitos à frieza espiritual, porque a gente fica tão ligado com o nosso coração, ligado a coisas terrenas, a casa que eu não tenho, o carro que eu não tenho, o dinheiro que eu não tenho, e as dívidas que eu tenho, e aquilo que eu não tenho, a preocupação, né, com o dinheiro, com as coisas terrenas, com aquilo que ainda não se tem, né? E fica tão preocupado com as coisas do mundo, coisas terrenas, que esquece de buscar aquilo que é do céu, esquece de orar, esquece de buscar, esquece de fazer a obra, né? Fica tão focado nas coisas do mundo, né? Outros se envolvem com músicas do mundo, ficam ouvindo músicas do mundo. Como que você vai ser cheio do Espírito Santo se você está se alimentando de coisas do mundo, né? Os olhos na pornografia. A Bíblia fala que os olhos do corpo é a candeia do corpo, né? Se seus olhos forem mal, quão treva será o seu corpo. Então, irmãos, nós temos que estar vigilantes com aquilo que nós colocamos os olhos, nas coisas que a internet ela oferece, mas são coisas mundanas, coisas terríveis, né? Que vai te esfriar, que vai te contaminar, que vai impedir a sua fé de crescer, que vai trazer uma frieza espiritual,
que vai te conduzir a essa frieza. Dancinhas no TikTok, é tantas coisas, irmãos, que o mundo está oferecendo, que está impedindo muitos de buscar a presença de Deus, né? Em Tiago 4,4 diz assim: adúlteros e adúlteras, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Aquele que quer ser amigo das coisas do mundo constitui-se inimigo de Deus, irmãos. Ou você é luz ou você é trevas, né? Então, o seu templo é templo do Espírito Santo, né? O seu corpo é um templo e morada do Espírito Santo. Santifica o seu corpo, santifica os seus olhos, os seus ouvidos, os seus lábios, né? E consagra, o nosso corpo deve ser consagrado a Deus. Amém, irmãos? Então, esta é a quarta coisa, né, que nos afasta, que nos conduz a uma frieza, o amor ao mundo. Amor às coisas terrenas, amor ao dinheiro, amor ao mundo, aquilo que o mundo oferece. Isso vai nos trazer uma frieza espiritual. A quinta coisa, aonde também gera uma frieza, é a falta de conhecimento bíblico, a falta de estudo bíblico. Quantos hoje faltam o culto de ensino bíblico, faltam escola bíblica dominical, não buscam ler a palavra, não buscam estudar a mensagem do Senhor? Em Romanos 10:17 diz que e assim a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas como você vai guardar a palavra de Deus se você não lê a palavra de Deus? Ah, não, mas é só quando eu vou na igreja que eu ouço a palavra de Deus na boca do pregador. Não, irmãos, que não seja só este momento. Mas você precisa ser conhecedor dessa mensagem, porque essa mensagem, ela cura, ela restaura, ela liberta, e conhecereis a verdade vos libertará. Então nós precisamos ter conhecimento bíblico, precisamos buscar mais a palavra do Senhor. Peça ao Senhor que te dê entendimento nas Escrituras, para abrir o seu entendimento na palavra. Em Salmos 19, versos 7 a 8, diz assim: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Então, irmãos, como a lei do Senhor é perfeita, ela restaura a alma. Olha para você ver que forte essa mensagem é verdadeira. Pela manhã eu estava lendo a Bíblia e falei assim, gente, a gente vai lendo a Bíblia e parece que a gente vai se enchendo da presença de Deus. Como é maravilhoso. Mas antes de você ler a Bíblia, ore antes. Consagre este momento de leitura ao Senhor e peça ao Senhor entendimento na palavra. Mas busque a ter conhecimento bíblico, busque a ter leitura da palavra do Senhor, busque, né, ore sobre a palavra do Senhor. Irmãos, como é poderosa a oração sobre a palavra de Deus. Ela é muito eficaz, é poderosa, né? Glória a Deus. A sexta coisa que também tem nos conduzido a uma frieza espiritual é a falta de amor e a falta de perdão ao próximo. Em João 15, verso 12, diz assim: o meu mandamento é este, que vós ameis uns aos outros assim como eu vos amei. E 1 João 4, verso 7 a 8 diz assim: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Então, irmãos, o único mandamento que Jesus deixou, um novo mandamento, né? É esse, que nós venhamos amar uns aos outros, né? Como Ele ama. Você vê que Ele se entregou pela igreja. Então, nós temos que ter esse amor fraternal uns pelos outros, né? A ponto de cuidar, ajudar e de se entregar, né? Para esse irmão, né? Ser um bom samaritano, carregar a presença, carregar o amor, alegria, se aproximar, ser cura para os feridos, né? Dessa forma, ame o seu próximo, peça ao Senhor, Senhor, coloque o amor de Deus no meu coração. Eu quero ter amor ao meu próximo. Eu quero orar por aqueles que me perseguem, porque assim ensina a sua palavra.
Eu quero liberar perdão com facilidade. Quero que meu coração seja como o coração de uma criança que libera perdão tão fácil. Eu quero que meu coração seja limpo. Que o Senhor tire a falta de perdão, tire toda a amargura, tristeza. Eu quero orar por aqueles que já me feriram, já me caluniaram, já me falaram mal de mim, né? Mas eu quero orar por eles, orar para o bem deles, orar com amor por eles, orar pela salvação e libertação deles. Eu quero orar por esses que me perseguem. Eu quero dar outra face quando alguém me ferir, Senhor, me ajuda, porque é difícil, irmão. Muitas vezes o nosso orgulho é muito grande e a gente acaba querendo revidar de alguma forma. A primeira coisa que passa na cabeça é em vingança, mas o Senhor fala: a mim pertence a vingança, eu que retribuirei. É o Senhor que te justifica. Então entrega para Deus, peça ao Senhor para limpar o seu coração de toda a raiz de amargura, de falta de perdão. Fala: Senhor, eu libero perdão para essa pessoa. A Bíblia fala aqui em Colossenses 3,13: suportai-vos uns aos outros e perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Se Jesus me perdoou, por que eu não posso perdoar? Se ele te perdoou, por que você não pode perdoar? Você carrega o amor de Deus, libera perdão, né? Porque isso também acarreta não somente uma frieza espiritual, mas muitas enfermidades físicas vêm da falta de perdão, da falta de amor, né, ao próximo. O sétimo ponto que o Senhor colocou no meu coração, que também traz uma frieza espiritual, é o pecado da língua, irmãos. Em Tiago 3, versos 5 ao 6, e do versículo 9 ao 10, diz assim: assim também a língua é um pequeno membro, e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza, e é inflamada pelo inferno. Olha que palavra forte, irmãos. Como nós temos que vigiar com aquilo que sai da nossa boca, porque o que sai da nossa boca pode contaminar outras pessoas. Com ela bendizemos, aqui no versículo 9 e 10 diz assim: com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens. E realmente é verdade. Feitos à imagem e semelhança de Deus. Olha para você ver, irmãos. Nós amaldiçoamos os homens feitos à imagem e semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça. Irmãos, a sua boca tem que ser para edificação, tem que ser para abençoar. Vigie a sua boca, a sua língua, as palavras. Senhor, me ajuda a ser um canal de bênção, me ajuda a ser instrumento de cura, que os meus lábios, ele fale com sabedoria na sua palavra, que venha ajudar, que eu não venha ferir ninguém com palavras, que eu não venha julgar ninguém com palavras, né? Que a minha boca seja para bendizer, seja para edificar, que não seja para contaminar e nem amaldiçoar ninguém. Eu não quero amaldiçoar ninguém, né? Porque o homem é feito à semelhança de Deus e a gente muitas vezes amaldiçoa, joga praga, palavras de maldição. Muitos cristãos, irmãos, que se dizem cristãos, lançam maldição, lançam palavras de maldição sobre a nossa vida. E você, quando orar, sempre ore: Senhor, quebra toda a palavra de maldição contra a minha vida. Porque muitos irmãos, até de cristãos, amaldiçoam os irmãos, né? Então isso é muito triste, né? Aqui em Mateus 15, verso 18 e 19, diz assim: mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem, porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituições, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Olha para você ver que forte. A parte B do capítulo 12 de Mateus, no verso 34, diz assim: pois a boca fala do que o coração está cheio. Então, aquilo que fala vem do nosso coração, e do nosso coração tem várias maldades que há no nosso coração, né? Procedem maus pensamentos,
mortes, adultérios, prostituições, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias, né? Então, no nosso coração tem muito sentimento ruim, irmãos. Se nós não vigiarmos com aquilo que sai da nossa boca, é por isso que nós temos que guardar o nosso coração, guardar de coisas ruins, para que aquilo que sai da nossa boca possa ser para edificação e não para contaminação. E ore sempre, né? Eu sempre gosto muito desse salmo, desse verso bíblico, em Salmos 19, verso 14, que diz assim: sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e meu libertador. Ore sobre esse salmo e peça ao Senhor, Senhor, que sejam agradáveis a ti as palavras da minha boca e a meditação do meu coração, porque eu não quero me te entristecer com os meus lábios, eu não quero contaminar outras pessoas com a minha boca, com o que sai da minha boca, né? Eu quero edificar essas pessoas, eu quero bendizer, eu quero abençoar essas pessoas, né? Então ore sempre, irmãos, para que você não venha cometer o pecado da língua, porque a língua também tem nos conduzido, o pecado da língua tem nos conduzido a uma frieza espiritual. O pecado da língua também inclui a murmuração, as reclamações, as queixas, né? Então são muitas coisas que nós temos que vigiar com as nossas palavras, nós temos que ser vigilantes, né? Porque o anjo do Senhor, ele está perto e ele está... A Bíblia diz que tudo aquilo que nós falarmos, né, nós vamos prestar contas com Deus. Tudo aquilo que sai da nossa boca, nós vamos prestar conta com Deus, né? E muitos têm... A presença do Senhor está afastando, porque são essas coisas, e tem mais coisas que também nos conduzem à frieza, mas o Senhor colocou essas 7 no meu coração para estar ministrando nessa tarde, para mim e para você. Porque são coisas que nós temos que estar vigilantes, né? São coisas que nós mais escorregamos, se você for analisar essa mensagem. Mas o Senhor, Ele quer que você fique sempre em oração, em vigilância, com o que sai da sua boca e com o seu proceder, o seu caminhar na presença dEle. Amém? Eu deixo essa mensagem para a sua edificação nessa tarde. Vamos orar? Eu quero orar pela tua vida nessa tarde. Que Deus, Ele continue falando ao seu coração aquilo que não foi ministrado. Amém? Senhor nosso Deus, meu Pai, neste momento, apresentamos a nossa vida diante do Senhor. Pai, queremos te pedir perdão, porque, Pai, tudo isso que foi lido, que foi falado, Pai, aqui neste momento, nós temos pecado, nós temos muitas vezes, Papai, Deus, falhado, Papai. Muitas vezes aquilo que falamos tem afastado a sua presença, mas eu te peço, Papai, que o Senhor não retire de nós o teu Espírito Santo, nos limpa e nos purifica de todo o pecado, arranca pela raiz toda planta que o Senhor não plantou em nós, toda raiz de amargura, raiz de falta de perdão, falta de amor, essas raposinhas, esses pecadinhos, coisas que nós cometemos que nos afastam da sua presença, que nos conduz a uma frieza espiritual. Eu te peço perdão, meu Pai, que o Senhor venha restaurar em nós, Papai, a tua alegria, a alegria da nossa salvação. Venha restaurar em nós, Papai, a sua presença. Aleluia. Venha restaurar em nós, meu Pai, aleluia, a sua presença, Espírito Santo. Venha repreendendo toda frieza espiritual sobre a nossa vida. E venha, Papai, restaurando em nós, Papai, aleluia, verdadeiros adoradores, aqueles que te buscam em espírito e em verdade, aqueles que se alegram na sua presença, aqueles que buscam a tua presença, Papai, com um coração genuíno, meu Pai, com arrependimento, Senhor, reconhecendo que somos falhos e que nós precisamos mudar, que nós precisamos melhorar como pessoas, como cristãos. Meu Deus, visita nossas vidas, traz completa restauração, meu Pai, traz libertação para a nossa vida, de tudo isso que tem nos conduzido a uma frieza espiritual. Visita as igrejas do Senhor, visita a tua igreja, Papai, que está dormindo, que está desanimada, que está fria na fé.
Que o Senhor venha nos perdoando nossos pecados e restaurando em nós o primeiro amor. Nos leva de volta ao primeiro amor, papai. Nos leva de volta ao arrependimento genuíno, Pai, aquele que transforma a vida. Nós cremos que o seu poder é fiel, meu Pai, aleluia, que o seu poder é poderoso para transformar, para libertar. Meu Deus, visita nosso lar, a nossa casa, a nossa família e traz libertação para a nossa vida, meu Pai. Continua conosco. Oh, Espírito Santo, obrigada por essa mensagem e que essa mensagem venha nos trazer despertamento nessa tarde, Pai. Venha nos trazer despertamento, Pai, para que nós possamos buscar mais a sua presença. Assim eu oro, Pai, e eu te agradeço em nome de Jesus. Apresento a vida dos meus irmãos nesse momento. Aqueles que estão ouvindo essa mensagem, Pai, que o Espírito Santo venha convencer do pecado, da justiça e do juízo. Aleluia. E que cada um possa buscar mais a sua presença com o coração aberto, sincero, com o coração rendido e com o coração genuíno, Pai, com a fé genuína em Ti. Em nome de Jesus, assim oramos. Amém? Irmãos, eu agradeço esse momento que você tirou para estar meditando nessa mensagem. Que Deus ele possa continuar falando contigo, amém? Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, se inscreva no canal para mais conteúdos como este, amém? Deus abençoe a paz do Senhor.